Olá a todos e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos explorar o mundo da programação linear Isso mesmo. e, especificamente, vamos nos aprofundar no método gráfico para solucionar problemas de otimização. Exatamente. Uma maneira visual e intuitiva de encontrar as melhores soluções. O material que temos para hoje é um trecho de um documento com notas de aula que explica esse método. É como um guia prático para quem quer entender como a programação linear funciona na prática. E por que isso é importante? Ok. A programação linear é uma ferramenta poderosa que a gente pode usar em diversas situações do dia a dia. Desde organizar as finanças pessoais até gerenciar uma grande empresa. Ou até mesmo planejar aquela viagem dos sonhos, né? Com certeza. A programação linear nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes, considerando todos os fatores envolvidos. A ideia básica é encontrar a melhor solução possível, mesmo quando a gente tem restrições e limites. É como um quebra-cabeça, onde a gente precisa encaixar as peças de forma a obter o melhor resultado. E o método gráfico nos permite visualizar esse quebra-cabeça, tornando a solução mais clara e fácil de entender. Imagine, por exemplo, que você está organizando uma festa e tem um orçamento limitado. A programação linear pode te ajudar a decidir a quantidade ideal de comida, bebida e decoração, sem torar o orçamento. E ainda garantir que todos os seus convidados fiquem satisfeitos. Incrível! Então, em vez de ficar perdido em um mar de planilhas e cálculos, o método gráfico nos dá uma visão panorâmica do problema e Exatamente. nos guia na direção da melhor solução. Mas é importante lembrar que o método gráfico funciona melhor quando a gente tem apenas duas variáveis. Duas variáveis. Yeah. Tipo, o custo e a quantidade de cada item da festa. Isso mesmo. E se tivermos mais de duas variáveis? Aí a gente precisa usar outros métodos um pouco mais complexos. Entendi. Mas, por enquanto, vamos focar no método gráfico e ver como ele funciona na prática. Combinado. No nosso material, tem um exemplo com uma empresa que fabrica dois tipos de produtos. Isso eles têm recursos limitados, como matéria-prima, tempo de produção e mão de obra. E querem, claro, ter o maior lucro possível. Aí entra a programação linear para encontrar a combinação ideal de produtos. Aquela que maximiza o lucro, respeitando as restrições. Exatamente. E como método gráfico entra nessa história? A gente usa um gráfico com dois eixos, um para cada tipo de produto. Tipo produto A no eixo X e produto B no eixo Y. Isso. Cada restrição, como a quantidade de matéria-prima, vira uma linha nesse gráfico. E essa linha delimita as opções possíveis, né? Sim, a gente só pode escolher combinações que estejam abaixo da linha da restrição. E quando a gente desenha todas as restrições, Surge uma área no gráfico que a gente chama de região viável. uma região onde todas as restrições são satisfeitas ao mesmo tempo. Exatamente. Cada ponto dentro dessa região representa uma combinação de produtos que a empresa pode fabricar. Sem violar nenhuma das suas restrições. Isso. Mas como a gente encontra a melhor solução? Aquela que maximiza o lucro. Aí entra a função objetivo. Que representa o que queremos maximizar ou minimizar. No caso da empresa, o objetivo é maximizar o lucro, Certo. E como a gente representa a função objetivo no gráfico? com uma linha reta. A gente ajusta a inclinação dessa linha de acordo com o lucro de cada produto. Interessante. Então, a inclinação da linha representa o lucro. Isso. E a gente move essa linha sobre a região viável, buscando o ponto mais distante da origem. O ponto que toca a região viável e representa o maior lucro possível. Exatamente. Então, o método gráfico nos ajuda a visualizar o problema, as restrições e a solução ótima de forma bem intuitiva. É uma ferramenta poderosa para quem quer entender a programação linear na prática. Agora que já entendemos como o método gráfico funciona, vamos explorar os diferentes tipos de soluções que podemos encontrar. No nosso material tem a solução única finita, a solução limitada, a solução inviável e o ponto viável único. Nossa, quanta coisa! Vamos começar pela solução única finita. O que isso significa? Significa que existe apenas uma combinação de produtos que maximiza o lucro da empresa. Tipo, um único ponto no gráfico que representa a melhor solução. Isso mesmo. E a solução ilimitada. E aí o lucro da empresa pode aumentar indefinidamente. Mas isso acontece na teoria, né? Na prática, sempre existem limites. Com certeza. E a solução é inviável. Significa que as restrições são tão conflitantes que não existe nenhuma solução possível. Tipo, a empresa quer produzir mais do que seus recursos permitem. Isso. E o ponto viável único. Aí só existe uma combinação de produtos que atende às restrições, mas não tem como otimizar o lucro. Entendi. É como se a empresa tivesse apenas uma opção, sem margem para manobra. Exatamente. Nossa, quanta informação. Acho que já deu para ter uma boa noção do que é programação linear e como um método gráfico funciona. Ó, mas legal é que a gente pode aplicar esses conceitos em diversas situações do dia a dia. Desde organizar as finanças pessoais até
planejar uma viagem. Ou até mesmo gerenciar uma grande empresa. E aí o que você acha de continuarmos nosso mergulho profundo na programação linear, na parte 2? Bora lá! E aí, preparados para continuar nosso mergulho na programação linear. Preparadíssima. Na parte anterior, a gente viu como o método gráfico pode ser uma mão na roda para visualizar e solucionar problemas de otimização. Mas fiquei curiosa, como essa parte visual se conecta com as equações matemáticas? Às vezes a matemática parece meio, sei lá, assustadora. Entendo totalmente. Muita gente vê a matemática como algo complicado e distante da realidade, mas a verdade é que ela pode ser uma ferramenta super útil e o método gráfico é um ótimo exemplo disso. Ele meio que traduz a matemática pra gente, sabe? Traduz a matemática. É isso. Ele pega as equações e transforma em algo que a gente consegue ver e entender melhor. Tipo, lembra do exemplo da empresa que fabrica 2 produtos? Sim, lembro. Eles queriam descobrir a combinação perfeita para ter o maior lucro possível, considerando as restrições de matéria-prima, tempo e tudo mais. Exatamente. E cada uma dessas restrições, tipo a quantidade de matéria-prima disponível, pode ser representada por uma equação matemática. E sabe o que é mais legal? Essa equação vira uma linha no nosso gráfico. Ah, entendi. Então, quando a gente desenha a linha da restrição no gráfico, a gente está, na verdade, representando visualmente uma equação. É isso? Isso mesmo. E a região viável, lembra? Aquela área no gráfico onde todas as restrições são satisfeitas, ela também é definida por um conjunto de equações, uma para cada restrição. Caramba, então a região viável é tipo um conjunto de soluções que atendem a todas as equações ao mesmo tempo. Exatamente. E a função objetivo, que representa o que a gente quer maximizar ou minimizar, também entra nessa dança das equações. Sério. E como ela se encaixa nesse sistema todo? A função objetivo também pode ser escrita como uma equação matemática. E a inclinação da linha que a gente desenha no gráfico para representar a função objetivo é definida pelos coeficientes dessa equação. Peraí, então a inclinação da linha tem a ver com o lucro de cada produto. Tipo, quanto mais inclinada a linha, maior o lucro. Isso mesmo. E quando a gente move essa linha sobre a região viável, a gente está procurando combinação de produtos que faz essa equação da função objetivo ter o maior valor possível. Nossa, que incrível. É como se a gente estivesse ajustando as quantidades de cada produto para encontrar o ponto que dá o maior resultado na equação do lucro. Exatamente. E o método gráfico faz tudo isso de um jeito visual que facilita muito a compreensão. Ele é tipo uma ponte entre o mundo abstrato das equações e a realidade do problema que a gente quer resolver. Agora tu tô começando a entender a beleza da matemática por trás disso tudo. Mas, falando em desafios, no material que a gente tem para hoje, tem um trechinho sobre degeneração. O que seria isso? Parece complicado. A degeneração acontece quando a gente tem mais de 2 linhas de restrição se encontrando no mesmo ponto do gráfico. É como se várias restrições convergissem para um único ponto. E isso causa algum problema na hora de encontrar a solução? Em alguns casos, pode deixar as coisas um pouco mais complexas. Mas calma, a gente tem métodos matemáticos para lidar com isso e garantir que a gente encontre a melhor solução, mesmo com a degeneração. Ufa, que bom. E qual a importância disso na prática? Tipo, no mundo real. Imagina que a gente está resolvendo um problema de produção. A degeneração pode indicar que algum recurso não está sendo totalmente usado na solução ótima. É como se tivesse uma folga, sabe? Seria tipo um sinal de que a gente precisa reavaliar como os recursos estão sendo usados para tentar otimizar ainda mais. Isso mesmo. A degeneração pode ser um alerta para a gente repensar a alocação dos recursos e buscar uma solução ainda melhor. Legal. E como a gente identifica a degeneração no gráfico? É só ficar de olho para ver se tem mais de 2 linhas de restrição se encontrando num único ponto da região viável. Entendi. Parece fácil de identificar. Agora, mudando um pouco de assunto, queria voltar na solução ilimitada. Você usou o exemplo do vídeo viral, que teoricamente pode ter visualizações infinitas. Consegue dar mais algum exemplo de quando a gente pode ter essa solução ilimitada? Claro. Pensa uma empresa que desenvolve software e vende assinaturas online. Se não tiver limite na demanda pelos produtos, teoricamente, eles poderiam continuar crescendo para sempre, sabe? Cada novo cliente aumenta o lucro. Seria o sonho de qualquer empresa, né? O infinito. Mas a gente sabe que na vida real sempre tem um limite, né? Exato. A solução ilimitada serve para a gente entender o potencial máximo, mas também para lembrar que a realidade é sempre mais complexa. A matemática nos dá as ferramentas, mas a gente precisa usar o bom senso para interpretar os resultados, né? E já que a gente está falando de aplicar a programação linear na vida real, eu tinha comentado que ela também é usada na área da saúde. Tem algum exemplo legal para ilustrar isso?
Imagina um hospital que precisa organizar o uso dos leitos, considerando a demanda por diferentes especialidades e a gravidade dos pacientes. A programação linear pode ajudar a definir a melhor forma de alocar os leitos para diminuir o tempo de espera e garantir que os pacientes mais urgentes sejam atendidos primeiro. Caramba, a programação linear salvando vidas. Que incrível. E pensar que tudo isso começou com os gráficos e equações. Pois é, a programação linear tem aplicações em diversas áreas, muito além do que a gente imagina. E o melhor é que, mesmo sem sermos experts em matemática, a gente consegue entender os conceitos básicos e usar essas ferramentas para tomar decisões melhores no dia a dia. Com certeza, a programação linear é para todo mundo e pode nos ajudar a viver de forma mais inteligente e eficiente. E aí, pronto para desvendar o último mistério da programação linear na parte 3. Preparadíssimo. Vamos explorar a dualidade e entender como ela pode nos ajudar a encontrar soluções ainda mais criativas e eficazes. De volta ao nosso mergulho profundo na programação linear. A gente já explorou os tipos de soluções, a conexão com as equações matemáticas e até vimos a programação linear em ação no mundo real. Mas lembra da dualidade? Sim, a dualidade é um conceito que nos permite enxergar o problema de otimização de um jeito diferente, sabe? É como ter duas lentes para analisar a mesma situação. Duas lentes. Me explica melhor essa ideia. Imagina que você tem aquele problema clássico da empresa que fabrica 2 produtos e quer ter o maior lucro possível. Esse é o problema primal que a gente tem trabalhado até agora. Certo, o problema original com seus objetivos e restrições. Mas é a dualidade, onde ela entra. A dualidade nos diz que, para cada problema primal, existe um problema dual associado a ele. E sabe o que é interessante? Enquanto o problema primal foca em maximizar o lucro, o problema dual busca minimizar o custo dos recursos usados na produção. Então, um foca no lucro e o outro nos custos. Mas como esses dois problemas, que parecem opostos, se conectam? É aí que a mágica acontece. A solução do problema dual nos dá informações valiosas sobre o problema primal e vice-versa. Por exemplo, o valor ótimo da função objetivo no problema dual, que seria o custo mínimo dos recursos, nos diz qual o lucro máximo que a gente pode alcançar no problema primal. Nossa, que legal! É como se o problema dual fosse um espelho que reflete o problema original, revelando informações escondidas sobre como usar os recursos da melhor forma. Exatamente. E na prática, a gente pode usar a dualidade para tomar decisões mais inteligentes. Por exemplo, analisando o problema dual, a gente descobre quais recursos são mais importantes para o lucro da empresa. Então, além de encontrar a solução ótima, a dualidade nos ajuda a entender melhor o problema, né? Tipo, identificar os gargalos das oportunidades de otimização. Isso mesmo. E tem mais. A dualidade é super útil para fazer análise de sensibilidade. Com ela, a gente consegue ver como mudanças nas restrições ou nos lucros de cada produto afetam a solução final. Análise de sensibilidade. Como isso funciona na prática? Digamos que a empresa do nosso exemplo quer investir numa máquina nova para aumentar a produção de um dos produtos. A análise de sensibilidade, usando o problema dual, pode mostrar se esse investimento vale a pena, se o aumento no lucro compensa o custo da máquina. Caramba, que ferramenta poderosa. A dualidade e a análise de sensibilidade nos ajudam a tomar decisões mais estratégicas, né? A gente consegue avaliar diferentes cenários e otimizar o uso dos recursos. Com certeza. A programação linear e seus conceitos como a dualidade nos dão ferramentas incríveis para lidar com os desafios do mundo real, buscando sempre as soluções mais eficientes. E o melhor é que, mesmo sem sermos experts em matemática, a gente pode aprender o básico da programação linear e usar isso no nosso dia a dia. Exatamente. A programação linear não é só teoria, é uma ferramenta prática que pode ser usada em várias áreas da vida para a gente tomar decisões mais inteligentes e alcançar nossos objetivos. Nossa, que jornada incrível. A gente começou explorando o método gráfico e seus diferentes tipos de soluções, depois mergulhou na matemática por trás de tudo isso e, para finalizar, desvendou a dualidade e a análise de sensibilidade. Foi um mergulho e tanto. É verdade. Espero que os nossos ouvintes tenham se animado para explorar a programação linear e usar esses conhecimentos na vida real. Para quem acompanhou a gente nesse mergulho profundo, muito obrigado. Esperamos que tenham aprendido bastante e que se sintam inspirados a desvendar os mistérios da programação linear por conta própria. Até a próxima!